Olá, começa agora mais um programa Advocacy, sempre com temas relevantes e convidados que entendem do assunto para deixar você muito bem informado. E hoje vamos falar sobre a repercussão política e jurídica das manifestações. Você não pode perder porque o Advocacy já começou. O 7 de setembro foi marcado por manifestações a favor e contra o governo federal. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas após a rejeição da PEC, que pedia a volta do voto impresso e auditável no Brasil, e tantos outros motivos. Por outro lado, grupos contrários ao atual governo manifestaram contra a crise vivida no país. Para aprofundarmos mais nesse assunto, eu recebo o senador Carlos Viana e o advogado, doutor em Direito Público e professor de Direito Constitucional da Faculdade Milton Campos, Camilo Machado. Doutor Camilo, obrigado pela participação do senhor aqui neste momento assim tão importante que estamos. Senador também, obrigado, senhor senador. Obrigado a você também, James. Um prazer estar aqui, um prazer junto com o professor Camilo. É um momento importante jurídico e político, né? O professor tem uma análise naturalmente mais constitucional. Eu, como estou no ambiente político, a minha visão sempre é a questão da política como resposta às insatisfações e principalmente aos posicionamentos que a sociedade vai gerando ao longo do tempo. E hoje, nós estamos no pós-7 de setembro, eu posso dizer... E o pós-12 também, né? O pós-12 também, a manifestação que tivemos contrário, com pouca adesão, mas elas são relevantes, a gente não pode deixar de... Porque toda manifestação voluntária que tira um determinado grupo de pessoas de casa para se manifestar, ela tem uma relevância social. Sim. Ela representa uma parte da sociedade. Mas hoje, quando a gente observa esses embates, eu posso dizer que o país respirou aliviado. Política e constitucionalmente, não sei se o professor vai concordar comigo, uma vez que o que se avizinhava, o discurso que se levantou, boa parte das lideranças, inclusive religiosas brasileiras, incentivando o presidente ao confronto, isso iria julgar o Brasil num limbo constitucional e político muito perigoso e principalmente ia gerar um tempo nosso de completa paralisia num momento complicado da economia, um momento complicado da política, um ano pré-eleitoral. Hoje, eu digo pelo Senado, a gente já começa a vislumbrar a votação de algumas reformas, os projetos de interesse do país já começam a voltar à pauta, porque até a semana do 7 de setembro e do 12 de setembro, nós estamos, infelizmente, sem essa previsibilidade que o país tanto precisa. E a sua visão nesse início de conversa aqui, professor? Qual que é a sua leitura também, assim, do ponto de vista constitucional, jurídico? Estava complicado? Continua complicado? Inicialmente, saudar nosso senador, Carlos Viana, saudar meu amigo, sempre que puder, estou aqui presente, os nossos telespectadores. Então, a minha visão como constitucionalista é sempre muito entusiasta, porque é pressuposto do regime democrático a tensão. Né? Mas, infelizmente, eu acho que a gente está por imaturidade do Brasil, imaturidade das próprias forças sociais. Quando eu digo força social, são centrais sindicais, a própria televisão, as próprias instituições. A gente está num período muito incipiente ainda, né? Mas veja, os Estados Unidos com uma democracia consolidada desde 1787, como foi a última eleição? Então, turbulência faz parte do regime democrático. O que não faz parte de turbulência são regimes autoritários e sufocados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o cerne de um regime democrático é a população. Ou seja, a população ela é um eterno poder constituinte que fica latente até certo momento. Então, o poder público não pode se voltar para a Constituição, porque ele é uma manifestação do poder otorgado pela Constituição. As manifestações de 7 de setembro, por exemplo, eu acho que elas foram brilhantes, porque foram intensas, toda a população se envolveu, esquerda se manifestou às vezes a 4 quilômetros, num grau muito menor, mas se manifestou, a direita se manifestou, não tivemos acidentes ou contratempos expressivos, né? Ou seja, houve uma cidadania e a população se manifestando. Eu acho que o gestor público que não se coloca na frente da população para escutar os seus ouvidos, né, ele não cumpre o seu papel. E para terminar essa primeira parte, o executivo sempre foi objeto de críticas.
O legislativo sempre foi. Agora, o judiciário, a partir do momento que adota uma posição ativista, ele se coloca na política. Uma questão é, ele deve ou não se colocar na política? Isso aí eu acho que é um assunto que a gente pode abordar. Mas uma vez se colocando na política, ele tem que ouvir a crítica, porque faz parte. E é no momento de crítica que a gente traz os acertos, os erros e a gente pode construir soluções. Eu vou colocar um fato aqui para vocês dois. E no direito nós costumamos enfrentar uma situação, o doutor Camilo sabe disso, alguns casos que o magistrado fala, eu só falo em processo. E nós temos visto ultimamente, parece que o Supremo tem saído um pouco dessa máxima dele próprio, ou seja, do judiciário, e nem todo magistrado é assim, é muito comum ser ao gabinete, tentar despachar, não influenciar, mas às vezes explicar alguma coisa. Isso é comum o magistrado receber o advogado, né? Em que pese ter essa máxima de alguns. E o judiciário, aliás, o STF, no momento, ele parece que tem extrapolado, falado mais fora do processo do que nos processos. Me lembro que teve uma matéria do ministro Lewandowski, na Folha de São Paulo, há uns 15 dias talvez, um pouco antes aí dessas manifestações, dizendo do crime que comete se tiver manifestação armada, um pouco se referindo à possibilidade das Forças Armadas estarem juntos. Bom, a minha pergunta assim, é para trazer... qual que é a visão política disso, senador? Isso tem um reflexo político, assim, como disse ali o professor Camilo, o ministro vai lá e fala algo que ele deveria até resguardar eventualmente para o processo, porque se depois isso chega para ele, e ele já emitiu uma opinião num veículo de comunicação, pode incorrer no problema de falar, eu já manifestei sobre esse assunto, não posso entrar mais dentro do processo. Sim. Eu pergunto isso para o senador e pergunto esse outro aspecto jurídico para o doutor Camilo. Aqui há um ponto interessante que passa, inclusive, por fazermos do parlamento uma revisão, né, uma meia-culpa do parlamento. A Constituição brasileira, ela hoje determina que a justiça tem de se manifestar. E o STF se manifesta. O problema, como disse o professor, é que de uns tempos para cá, nós temos o chamado ativismo judicial que ganhou espaço na Suprema Corte. O ministro Barroso, por exemplo, é o principal exemplo que defende claramente que o judiciário tem que dar respostas. E esse peso e contrapeso dos poderes... A resposta em processo. Ficou em processo, mas nos relatórios dele, por exemplo, nas causas em que a Constituição não deixou claro ou o parlamento não regulou. Vou dar um exemplo, a questão do aborto. Questionou-se muito o aborto no Brasil. O ministro Barroso deu um relatório sobre o aborto em que ele liberava por completo a prática no Brasil, sendo que a Constituição brasileira é clara nos limites que estão previstos. Então, ele coloca que essa resposta do judiciário tem que se antever aos desejos da sociedade constituinte. Está errado. Quem tem que dar a resposta à sociedade é o parlamento. O judiciário ele tem que julgar de acordo com o que está na lei. Então, o Supremo Tribunal Federal tem exagerado, a meu ver, são decisões, muitas vezes, monocráticas e dadas de uma forma muito vaidosa, como foi a questão da CPI do Covid, por exemplo. A CPI do Covid foi uma decisão monocrática, impondo ao Senado um direito de minoria, e o presidente do Congresso, a meu ver, agiu mais como advogado do que como presidente do Congresso. Porque ele poderia ter dito, não, decisão monocrática aqui nós não vamos cumprir, nós vamos cumprir a decisão do Pleno. Teria sido um momento em que se regularia esse peso e contrapeso da República. Mas como isso não tem acontecido, o Supremo tem assumido um papel de legislador que não cabe a ele. Nós já conversamos muito sobre isso em Brasília, inclusive com o ex-presidente Dias Toffoli, em que o parlamento tem de votar uma proposta de emenda à Constituição, dando ao Supremo Tribunal Federal a atribuição de devolver ao parlamento aquilo em que não se tem uma clareza constitucional. Eu penso que esse é um dos principais caminhos que nós temos que dar ao Brasil daqui para frente, que é tirar esse limbo, vamos dizer assim, jurídico, constitucional, e garantir ao parlamento a obrigação que é dele, e o parlamento votar. Vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, na questão da Lei Candir,
determinar quanto caberia a cada estado a alíquota tributária, a questão do imposto, a contribuição das exportações. O ministro escreveu simplesmente que não cabe ao judiciário determinar a alíquota de imposto, mas ao parlamento, e devolveu ao Congresso a obrigação. Agiu certíssimo o ministro Gilmar Mendes. Então, hoje no Brasil, nós precisamos recuperar esse contrapeso da República para a gente evitar essas crises institucionais que estão surgindo no embate e que acabam levando a momentos como esse das manifestações, em que o Brasil inteiro ficou sem saber como nós caminharíamos depois dessas manifestações legítimas, inclusive, nas ruas. Agora, eu acho que isso acaba tendo um reflexo no jurídico também, né, professor? Uma insegurança jurídica muito grande, né? Estou surpreso com a densidade, viu, senador? Obrigado. Da sua palavra. Porque, veja, eu particularmente, eu gosto de analisar o Brasil, não é por achismo, por hipótese. Então, vamos trazer uma medida, eu gosto de trazer exemplos, sobretudo no direito comparado, mas para a gente fazer o filtro da nossa realidade. O senador trouxe muitos exemplos. Mas vamos lá. A nossa Constituição é muito emblemática. Ela começa no artigo 1º falando sobre a soberania do país, já no artigo 5º, os direitos fundamentais, individuais e depois sociais, porque a maior minoria é o indivíduo, e depois os sociais. Então, um recado claro para o que estamos constituindo. Depois ela começa no artigo 44, ela vai trazer sobre o legislativo, para ficar claro. O maior órgão representativo da população é o legislativo, inclusive uma representação proporcional de minorias, um ambiente plural, um órgão colegiado. Depois ela vem com o poder executivo, artigo 76 ao 96, e depois ela vem com o judiciário. Ou seja, o judiciário não é representante da população. O judiciário ele é um estabilizador. Representante é legislativo, por essência, e executivo. O judiciário estabiliza as relações. Não há uma verdade. Verdade é o meu posicionamento. Cada um vai ter o seu. Como a gente não consegue chegar a um consenso, o judiciário é a última palavra e estabiliza. Lá nos Estados Unidos, é incomum um juiz falar sobre política. Ele tem uma vida completamente reservada. Há um constrangimento se fala isso. Mas a Suprema Corte, ela não deixa de ser ativista. Não deixa. Mas tem um grande freio nisso. Ela é indicada pelo presidente. Então já fica claro o posicionamento de cada um. Até para a sociedade saber. Todos nós somos políticos, né? Inclusive um juiz. Só que, pelo sistema distrital de votação, elevam-se dois grandes partidos, por mais que tenham outros. Então, o parlamento é muito forte para, em determinado momento, empichar um ministro, ou frear, ou ter um debate na mesma altura. Mas o professor Camilo falava aqui no bloco anterior, a composição norte-americana, né? Norte-americana. Então, você tem o contrapeso, que é um congresso alicerçado sobre dois partidos egressos do sistema distrital, que geram geralmente maiorias. Então, você consegue dialogar frente a frente. E outra coisa, a gente trouxe o Brasil, copia. Quando a gente copia, sem trazer a realidade do Brasil. Então, a gente copiou nos Estados Unidos a declaração de inconstitucionalidade difusa. Sim, mas lá, por mais que não seja o legislativo que indique o judiciário, que ele é indicado pelo executivo, quando se declara inconstitucional uma norma, ela tem efeito inter partes. Por quê? O executivo indicou o judiciário, mas o judiciário não invade a esfera do legislativo. Mas a gente também tem no Brasil a inconstitucionalidade de normas para efeito para todo mundo, que a gente chama de erga omnes. Por quê? Trouxemos isso da Alemanha, mas é completamente distinto na Alemanha, porque na Alemanha quem indica os ministros para a Suprema Corte é o legislativo. O legislativo indica tanto a primeira-ministra como os ministros da Suprema Corte. Então, eles sim podem declarar uma norma inconstitucional, mas porque eles têm uma convergência por serem egressos da indicação do legislativo. Então, a gente copiou um, copiou outro, mas sem o contrapeso. Isso é muito grave. E, além disso, na Alemanha, sim, há uma declaração de inconstitucionalidade, tirando uma norma para valer para todo mundo, porém, os mandatos dos magistrados são de 12 anos. Né? Essa é uma boa colocação. Eu puxaria essa parte assim, da nossa análise aqui conjunta, primeiro, de uma insatisfação que há na sociedade brasileira sobre a representação política. Sim. Há uma insatisfação latente no Brasil, que começou lá em 2013, foi às ruas, voltou, se manifestou nas eleições, depois de 2018, mais uma vez, a população mostrou que está insatisfeita e continua insatisfeita.
essa insatisfação não sendo resolvida, ela dá margem a essas questões, por exemplo, da radicalização, tanto à esquerda quanto à direita, margem a um determinado grupo da sociedade, por exemplo, querer dar ao presidente o direito de uma intervenção até militar sobre o país, o que não existe. São questões apenas quando você tem momentos assim, de muita emergência, de catástrofes. Fora isso, não há a menor possibilidade que isso aconteça. Isso foi vendido para muita gente, né, de que era possível, que tem um artigo na Constituição. Não é possível. As próprias Forças Armadas brasileiras, elas, fazendo um parênteses aqui, sabem claramente qual é o papel constitucional delas. E não é entrar na política. O papel das Forças Armadas é o de defesa do país. A soberania. A soberania nacional. Então, nós temos que começar a entender como nós vamos dar resposta a essa insatisfação da população. Porque mais cedo ou mais tarde, quem está na política, eu estou na política em primeiro mandato, né, a população vai tirar, porque o professor falou muito bem, quem regula é o eleitor. Não está satisfeito, ele vai tirar e vai trocar. Mas como fazer isso? Você pega, por exemplo, ministro do Supremo. A corte está com um problema seríssimo de falta de credibilidade. A população, se você pegar em cada 10 brasileiros, 8 desconfiam do Supremo. Como nunca esteve antes. Nunca esteve. Então, nós precisamos de um judiciário forte, que tenha confiança. Então, algumas correções nós temos que fazer. Por exemplo, a questão de transmitir sessões do Supremo. Não seria o momento de se discutir, por exemplo, que, como nos Estados Unidos, essas sessões fossem fechadas? É uma discussão que tem que ser trazida. Mandatos. Não seria muito bom, e eu defendo isso, de que um ministro do Supremo tivesse 10, 12 anos no máximo e se afastasse e fosse substituído por outro, numa indicação profissional, por exemplo, do próprio Poder Judiciário, levar ao presidente da República 3 nomes, como é hoje a lista da Procuradoria da República, levar ao presidente, olha, nós temos 3 nomes que foram escolhidos pelo Judiciário. Senador, lá na França, um parênteses, 1/3 é indicado pela Câmara, 1/3 pelo Senado e 1/3 pelo presidente. Também pode ser uma alternativa. É uma alternativa. Não, e parecido, por exemplo... de 9 anos. Não, e parecido com o TCU hoje, que assim, a indicação do TCU tem mas não vem de um lugar só. Quer dizer, acaba que o TCU tem uma composição um pouco mais representativa. Sim. E também fica menos preso a digamos, um grupo político só, uma força política só. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, também tem indicações variadas da sociedade. Porque senão, aí, professor, e aí eu pergunto para vocês dois também, né, assim, nós temos hoje uma corte que se o governo, um grupo político fica no governo, no poder 16 anos... Apropria-se. Ele apropria-se do STF, porque nós vamos chegar num momento, eu até falo, olha, como é que alguns ministros indicados pelo réu julgam que o juiz da primeira instância era suspeito para julgar aquele réu. Quer dizer, não há ali uma suspeição também que deveria ser considerada? Há o argumento de que, mas nos Estados Unidos é vitalício, correto? Verdade. Porém, nos Estados Unidos, a Suprema Corte não possui a competência penal para julgar os congressistas, porque essa relação gera a segunda fragilidade do legislativo. A primeira é o egresso do sistema proporcional multipartidário, que chega totalmente fragmentado com legendas pequenas. O partido majoritário com 50 e poucos deputados, isso é uma pequena minoria, na verdade. Somando a isso, né, a pluralidade que você tem do Congresso, ele não consegue bater de frente. Sobretudo, sendo julgado pelos ministros do STF, ele não vai conseguir, da mesma forma, julgar ou, pelo menos, se posicionar com a mesma altivez. Então, um primeiro passo importante seria retirar, no mínimo, a atribuição penal da Suprema Corte. E aí a gente pensar em outras medidas pontuais. Desculpa, só para esclarecer ali, quando fala de retirar essa atribuição de julgar a matéria do direito penal dos congressistas, por exemplo, poderia deixar com o STJ, vem na justiça comum. Crime é crime. Questões de mandato, questões políticas, aí sim. Poderia ir ao Supremo, mas as questões criminais poderiam ir ao STJ, por exemplo. Acabaria, só para fechar aqui, senador, porque eu acho que isso é importante dizer também, porque eu vi recentemente numa faixa aqui em Belo Horizonte essa crítica. Se o senador comete algum tipo de infração, é o STF que julga. Se o ministro comete algum tipo de infração, é o Senado que julga. Ou seja, se isso quebra esse sistema... E onde está o presidente nisso? Oi?
o presidente. Não entra, né? Não entra nisso, está fragilizado, mesmo com força eleitoral. Exatamente, porque assim, ele acaba que não é, aspas, mas juiz de nenhum deles. Então eu fico à mercê de ambos, quer dizer, há um desequilíbrio nisso. Mas eu volto aqui e pergunto se essas manifestações, porque a gente vai analisando assim, foi bom para o presidente, não foi bom para o presidente, mas a questão de sistema, ela é muito mais importante e ela tem muito mais reflexo, tanto na motivação, na manifestação, como no resultado dela, do que a população em geral pode imaginar, né? A partir do que nós estamos conversando. Eu continuo me atendo a essa questão de que o parlamento, e eu vivo isso no dia a dia, não tem dado as respostas que a sociedade espera na rapidez que a sociedade precisa. E essa ausência do parlamento nessas decisões é que gera esses movimentos de insatisfação, tanto para um lado quanto para o outro, e uma instabilidade no país. A questão, por exemplo, de nós não resolvermos o problema da Suprema Corte, nós analisarmos com equilíbrio, com tranquilidade, definir com clareza quais são os limites do STF. Vou dar um exemplo que está aí sendo julgado, a questão do marco temporal das reservas indígenas. Ora, o país se assenta numa constituinte, escolhe os seus representantes, eles legitimamente decidem as regras, colocam os marcos, os limites. Aí vem um questionamento em que o Supremo pode derrubar todo um capítulo em relação a isso. Pô, não está errado isso. Se essa modificação tem que ser feita, não é o Supremo que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o parlamento. Somos nós quem temos que ter a coragem de dizer sim ou não e aguentar a pressão. Ouvi do professor aqui uma fala, quem está na política tem que estar disposto a ouvir crítica. E é uma grande verdade. Agora, se o parlamento se omite, ou se protege, né, se fecha em concha na questão da corrupção, em proteger aqueles que cometem crimes, a população se revolta com naturalidade, fica incomodada e o judiciário assume um papel que não é dele. Eu estou rindo um pouco aqui, professor, porque o senador está falando aqui, olha, quem está na política tem que ter capacidade de ouvir crítica. Bom, no momento que o judiciário ele também se torna ativista, ele tem que ouvir crítica sem entender que é um crime contra a democracia, né? Eu ia falar uma outra coisa, mas eu vou aproveitar um gancho do senador. Recentemente tivemos um problema com parlamentares sendo julgados e até cerceados sua liberdade pelo que fala. O STF, sobretudo por meio de um único órgão fracionário, que é um ministro, ele, na minha questão, né, humildemente, entendo que ele invadiu uma atribuição além da dele, que é do Poder Constituinte. Sim. Se a gente for resgatar, e eu tive esse cuidado por gostar, os nossos precedentes da época da feitura da Constituição, inclusive um mineiro, né, que na época ministro, mas era deputado, o ex-ministro Ibrahim Abiakel, quando foi colocar quaisquer, os parlamentares são invioláveis em quaisquer opiniões. Teve um outro parlamentar que sugeriu ele, nas suas funções. Está lá nos anais. Ele falou assim, não, nas suas funções vai gerar um problema, porque se a gente estiver em campanha eu estou na minha função ou não, eu posso falar o que eu quero ou não. Então, retira-se. Retirou. Os parlamentares são invioláveis em quaisquer opiniões. Quaisquer significa quaisquer. Se você manifestar algo pejorativo, que beire até o crime, mas que não seja incitar o crime, mas que beire o crime, isso faz parte, porque gera debate. A discussão agora sobre as manifestações pedindo o apoio militar. É factível que haja um golpe militar? Não. Mas se não fossem as pessoas na rua pedindo isso livremente, como que a gente vai discutir e ter uma mobilização para que a gente não precise disso? Eu digo que o STF tem um precedente. A DPF 130, o STF julgou recentemente, em 2009, certo? A lei da imprensa. E na época, o Marco Aurélio o Aires Brito, desculpa, o ministro Aires Brito era o relator, e o STF falou o seguinte, a liberdade de imprensa e de manifestação, ela é quase que absoluta. Ela só pode ser repreendida pós-facto, nunca pré-facto. E isso vigorou. O STF agora, ele quer mudar sem ater para a sua própria jurisprudência. No mínimo, deveria falar o seguinte, a jurisprudência é assim, mas teve a falha e vamos mudar de tal forma. Mas ele simplesmente ignora a sua jurisprudência. E eu já emendo com a DPF 187. Em 2011, o STF, na época, o consumo de maconha era crime.
o porte e o consumo. E teve a marcha da maconha, previamente impetaram uma DPF para poder manifestar. E o STF falou que, inclusive o Lewandowski estava presente, grande parte dos atuais ministros já estavam presentes, falou o seguinte: ainda que seja um crime, a população ela tem a liberdade de ir nas ruas e expressar algo que é crime, porque pode vir a não ser amanhã. Isso gera debate. Então, por que nas ruas a gente não pode expressar? Uma coisa é expressar, por exemplo, o porte de armas. Como que a população pedindo armas pode ser comparado a uma maconha? Se na época a maconha era crime e armas, já existe o porte de armas, existe agora o controle, é completamente diferente. Mas eu acho que o STF ele tem que, primeiro, se respeitar, manter os seus precedentes, ainda que mude, mas justificadamente. Para que ele se fortalecendo e se respeitando, eu acho que fica mais fácil sustentar suas posições, até mesmo para fazer valer a grandeza que o STF é, em que pese um ou outro integrante, talvez faltar esse comprometimento. Professor, o que é a DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ok. Eu digo até assim, porque a mudança de entendimento do STF recentemente tem causado uma grande insegurança jurídica e uma repercussão política muito grande. Na sua avaliação, senador, eu quero ouvir ele também do professor Camilo, do que se falou depois, de falas do presidente, enfim, esse reflexo jurídico aí, mas na sua avaliação, isso ajudou ou não o presidente, do ponto de vista político, a repercussão e também a oposição ao governo federal, assim, saiu fortalecida, diminuiu? Como é que o senhor está vendo isso aí? Olha, o James, professor, eu penso que nós estamos vivendo uma instabilidade muito grande do eleitor. Até dentro do que o raciocínio de que a insatisfação com a política, com as respostas que o Estado, e aí eu falo o Estado, o Executivo, né, o nosso dia a dia das leis, a questão tributária, trabalha-se muito no Brasil e se tem uma sensação de bem-estar muito pequena. Você conversa com as pessoas, a sensação é de que o país vem piorando nos últimos anos em qualidade de vida. Isso é muito ruim para qualquer governo, de esquerda ou de direita. Um dos pilares principais da política ou da economia é a vida melhorar para todo mundo. Quando isso não acontece, naturalmente você começa a ter os movimentos de insatisfação da população, que é legítimo, porque é ela quem vai decidir o que se quer. Nesse caso específico, a meu ver, houve um desgaste muito grande no posicionamento do presidente da República ao se deixar levar pelo discurso e até a possibilidade de decisões radicais. Eu digo que perderam grande oportunidade aqueles que estavam próximos do presidente e não deram a ele o aconselhamento que está na sabedoria, que é o diálogo. Um presidente da República não governa na canetada. Um presidente da República é, antes de tudo, um líder. Uma pessoa que tem que ter a capacidade de ouvir e compor e propor soluções. Essa história de que eu sou presidente e determino, isso aí não existe mais. A nossa sociedade ela é heterogênea e diversa demais para a gente poder ter uma porta estreita, como eu estava conversando. Então, a meu ver, isso desgastou muito o presidente, mas também ensinou para ele, mostrou para ele claramente que quando um chefe de executivo recua um passo, quando ele mostra que ele está disposto a cumprir as regras, ele acerta. Porque só não ficaram satisfeitos com o posicionamento do Bolsonaro em dizer que quer respeitar as decisões aqueles que esperavam o impeachment dele. Esses estavam torcendo para que ele tomasse uma decisão qualquer fora da Constituição ou uma decisão de força, isso incentivado, inclusive, por boa parte da população que foi às ruas naquele dia, né? Queremos intervenção. Se o presidente faz isso, primeiro, ele seria impedido de continuar governando, porque o parlamento não representa só uma parte da sociedade, representa toda uma sociedade que não concorda em boa parte com isso. A gente precisa levar isso em consideração e ficaria difícil para o país sair dessa crise como está. Inclusive, senador, pedir fim do STF realmente é uma medida antidemocrática, né? Você pode até discutir a composição, julgamento dos ministros. Para eles. Exatamente, mas assim, vamos acabar com o STF. Eu até comentei, alguém já chegou a falar de vamos acabar com a presidência da República?
vamos acabar com o executivo. Quer dizer, não existe isso. Você discute outras pautas, mas não acabar. Agora, nessa confusão toda aí, doutor Camilo, o presidente, sob aspecto jurídico, na sua visão, excedeu. E eu me lembro aqui que uma das falas mais criticadas dele foi o presidente disse que não vai mais acatar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E aí todo mundo, ótimo, que aí já tem a responsabilidade que vai ser questionada. Na sua visão, dentro do que rolou aí nesses últimos dias, e inclusive falas do presidente nas manifestações, excedeu a lei? Pois é, como foi bem dito pelo senador Carlos, queriam muito o golpe, né? Queriam a oposição. Tanto que o Dória, eu acho que numa infelicidade, ele chegou a manifestar que ele seria um gatinho, né? Por que ele seria um gatinho? Certo ele ser leão, né? E o Dória, inclusive ontem, nas manifestações legítimas de ontem, estava lá dançando, certo? Mandando o presidente Bolsonaro ir tomar naquele lugar. Cadê o decoro ali? É um chefe de Estado. Pois bem, agora, a questão da política, eu como constitucionalista, eu sou mais permissivo, sabe, senador? Eu acho o seguinte, a política é o campo dos embates. E no embate, o calor da emoção, ele... É difícil você achar um limite ali na hora da emoção, desde que você não cometa um crime. O STF ele tem um posicionamento recente, 2016, em que ele julgou que o Renan Calheiros deveria sair da presidência da República, uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio, porque ele era réu. Ou seja, e ele, como réu, monocrática, deveria ser saída da presidência do Senado, do Congresso Nacional, porque ele estava na linha de sucessão da presidência da República. Chegou um oficial de justiça lá na casa dele, ele viu o oficial de justiça e não foi cumprir. Não abriu a porta. O oficial foi para o Senado depois, a mesa diretora entregou um comunicado que não entregaria o seu presidente. O STF ficou desconcertado com o descumprimento de uma ordem que, de acordo com ele, era inconstitucional e revogou a decisão para passar panos quentes. Marco Aurélio, depois, dando entrevista, ficou até chateado com a corte, que deveriam conversar antes, não. Mas veja, a gente tem um precedente lá dos Estados Unidos, na época da construção, na época do Andrew Johnson, que sucedeu Lincoln, que brigou com a Suprema Corte inteira, e a Suprema Corte iniciaram um processo de impeachment, a Suprema Corte foi até o final, certo? E aí recuaram por um voto. Depois a gente teve, é emblemático o New Deal, certo? Na época, o precedente do Plessy versus Ferguson e Dred Scott, que era o seguinte, o que está entre as partes, ninguém admite, o conservadorismo puro. E o então presidente, Roosevelt, chegou aos microfones e começou a dialogar com a Suprema Corte. Todo o projeto do New Deal foi declarado inconstitucional. Primeira rodada, segunda rodada. Na hora que ele ganhou a eleição, o Roosevelt, e ele fez a maioria no Congresso, ele enfrentou a Suprema Corte e falou o seguinte, ou vocês vão votar o New Deal, ou eu vou duplicar o número de ministros da Suprema Corte. E quem vai vencer sou eu, porque juiz julga. Juiz não faz política. E quer um enfrentamento mais forte do que esse? A partir de então, a Suprema Corte recuou, e não apenas recuou, como pela primeira vez na história dos Estados Unidos, permitiu mais 2 mandatos, cumpriu 4 mandatos consecutivos, o Franklin Delano Roosevelt, para muitos, o maior presidente dos Estados Unidos, né? Para agora, a esquerda é ele, para a direita o Reagan. Mas no nosso caso aqui, eu falo para o senhor como vice-líder do governo. Manter uma base de apoio do governo não é uma tarefa fácil. Porque é multipartidário. Exatamente. Essa é uma outra questão. Quer dizer, a gente precisaria diminuir o número de partidos no Brasil, que eu espero se faça. Senador, você comentava que aqui é um pouquinho diferente por causa da base, né? O raciocínio do professor é muito interessante sobre a política expor, né, todas as questões e o embate. Mas num sistema como o nosso, de multipartidos, você tem dezenas deles. Para nós que somos base do governo é muito difícil. Você tem que procurar mais compor do que levar a esse tipo de oposição. Hoje, esses dias para trás, nós perdemos votações lá que já tínhamos ganhado no ano passado. E perdemos esse ano. Por quê? A base está se fracionando por conta de debates que não são os que o país precisa. A gente precisa criar uma pauta hoje. Eu tenho dito, olha, nós temos uma inflação que está levando a gasolina a quase R$7, né, num momento em que o dólar está muito alto. Nós temos o problema da fome, que voltou à vida das famílias mais pobres no país, a perda de ganho do assalariado. A meu ver, são preocupações muito mais pertinentes hoje para o presidente
e para nós do que esse embate entre poderes. Isso não vai levar a gente a nada. Mas, senador, aí nós comentávamos aqui que o sistema americano, que isso tem um problema de muitos partidos que acaba também fracionando aí os interesses. Mas lá também não são só dois, né, professor? Não, lá não são só dois, mas o sistema distrital de votação eleva 2 grandes partidos ou 3 no máximo, como acontece na França, na Inglaterra, que sempre são multipartidários, mas com 2 ou 3. Isso fortalece as instituições para um debate ideológico e não pragmático por si só. Mas ainda, senador, que de fato nós temos outros problemas. O problema é que o Brasil é uma democracia muito incipiente, muito nova. Então, a gente ainda está num debate que outros países estavam há 50, 60 anos sobre fortalecimento da democracia. Agora, que seja, democracia é isso, um embate, a gente dá um passo para frente, 2 para trás e a gente vai amadurecendo. E daqui a 50 anos vai ficar história, o que aconteceu hoje, como precedente para a gente saber até onde que vai, até onde que pode ir e como se respeita reciprocamente. Agora, o Senado não deixando passar a questão da volta de coligações, exato, nós já vamos reduzir para 5, 6 partidos maiores, né? Sim. Aí sim a gente pode começar, quem sabe, a ter um parlamento que dê respostas mais rápidas à sociedade. Agora, nós estamos aqui já no finalzinho mesmo, ali, já nos últimos segundinhos ali. Pergunta para o professor para a gente encerrar aqui essa conversa. Teve ou não excesso do presidente na sua avaliação, professor? Sim, não. Tá. Talvez coligação, federação de partidos pode ser uma exceção. Agora, com relação ao presidente, eu acho que na matéria da política, sempre o grande filtro deve partir pela população. Cada um arca com os ônus e as consequências nas urnas. É muito embaixo, né? Senador, o senhor tem muita coisa para fazer em Brasília. Nós temos um desafio grande e que nós vamos ter que construir com muito diálogo, com muita moderação, né? Não adianta nada tomarmos posicionamentos radicais. A sabedoria está no bom conselho. Até porque e é o que a gente vai fazer. Acho que o executivo, e aí o professor Camilo pode dizer isso muito melhor do que eu, ele é quem governa, né? Assim, ele sofrer críticas e etc., isso é natural da democracia. O executivo mas ele é quem governa, mudanças rápidas e abruptas, porque é unipessoal com o apoio eleitoral. O legislativo, que é o coração da democracia, é o órgão colegiado, múltiplo, com várias tendências, então ele é um freio conservador. Faz parte, um puxa a carroça para frente, outro puxa o trem para trás, né? A força maior, se é da carroça do trem, é o eleitor e o judiciário apenas estabilizando relações ao invés de conduzir o país. É isso aí. Senador, muito obrigado aqui por essa conversa muito esclarecedora. Obrigado. Do ponto de vista, análise sua. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela aula que a gente sempre tem aqui com a sua presença. Prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Obrigado. Continuo muito otimista. Vamos em frente, né? Sempre. E concluímos aqui mais este Advocacy. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no nosso próximo programa. Aqui a informação é precisa. Então nós te aguardamos.